Hello guys! Hoje, gente, é segunda-feira, acho que 21 de outubro. Eu tô quase saindo de casa pra ir dar aula, pra trabalhar, certo? E eu resolvi fazer pra vocês um diário de leitura nesta semana, com um autor que eu amo demais. Então, a gente vai ler esse livro aqui de Mia Couto, A Varanda de Frangipane, que é bem pequenininho, certo? Tem 15 capítulos e eu quero lê-lo em 5 dias, lendo 3 capítulos por dia. Lembrando que um inscrito do canal bem assíduo, Diego Sacramento, muito obrigada, Diego, por seus comentários e por acompanhar os vídeos do canal. Diego pediu que quando eu pudesse fizesse uma resenha de um livro de Mia Couto. Eu acho às vezes diário de leitura, o vlog de leitura bem mais interessante. E eu vou passando para vocês assim minhas impressões, o que é que eu tô achando, não deixo de ler e resenhar. Então, se você também tem interesse em saber um pouquinho mais sobre essa obra de Mia Couto, vamos acompanhar este diário de leitura. Lembrando, gente, que há aqui uma narrativa policial, eu nunca li nenhum romance policial de Mia Couto. Mia Couto, ele é um escritor moçambicano, é também jornalista, biólogo, e a Companhia das Letras publicou todas as obras dele aqui no Brasil. Então, se você quiser fazer uma coleção, porque eu estou pensando em fazer, eu li a maioria dos romances de Mia Couto, mas ainda tem muita coisa para ler. E eu espero passar aqui para vocês, para que vocês também se encantem com essa narrativa, tá bom? Até mais! Has a literal meaning. We take a resolve to walk together, walk hand in hand. No one is left. Estamos aqui de volta e eu vim atualizar vocês. Hoje é quinta-feira, 24 de outubro. Então eu disse que eu iria tentar atualizar vocês aí nesse diário de leitura para ler A Varanda do Frangipane em 5 dias. Deixa eu mostrar, gente, esse marcador aqui lindo que eu ganhei. Olha que coisa mais fofa. Eu ganhei junto com um caderno também fofíssimo. Depois eu mostro para vocês pelo Dia dos Professores. E, gente, eu já li 9 capítulos, então hoje é o dia para eu ler o 10º, 11º e o 12º. Hoje pela manhã eu tive semana de mobilização científica lá na Universidade Católica, então eu apresentei um pouquinho sobre a minha pesquisa, levei um recorte da minha pesquisa de mestrado, não foi do doutorado, mas foi bem legal, assisti também a um amigo, uma apresentação super interessante, tá bom? E vamos lá, porque deixa eu falar um pouco aqui com vocês. Eu já li, gente, 92 páginas e tô gostando muito. A escrita de Mia Couto é uma escrita onde ele mistura
pesquisa histórica, aspectos culturais com lirismo, com poesia. Então a prosa dele é carregada de poesia. E embora seja uma narrativa que tem um mistério do assassinato de uma pessoa, a escrita dele é tão cheia de metáforas e de alegorias que você fica sempre na dúvida se é de fato o assassinato de uma pessoa real ou é uma grande alegoria para dizer outra coisa. Então, como já li outros livros de Miyakoto, a gente sempre fica na dúvida. E não é um livro de suspense, ou que você fica assim naquela ânsia de ver quem matou, pelo menos eu não estou nessa perspectiva. É um livro que você vai se demorando, sabe, em cada palavra, nas expressões. Eu vou admitir que os 3 primeiros capítulos não foram muito interessantes, e que eu posso dizer aqui para vocês, para não dar spoiler, tá? No início já começa, o nome do capítulo é O Sonho do Morto, porque essa pessoa morta, ela está enterrada justamente em um local que tem uma árvore do frangipane, então por isso o nome do livro. E essa pessoa recebe uma proposta, a alma dessa pessoa recebe uma proposta de voltar para um corpo que está vivo, mas que terá 7 dias de vida. E aí o corpo que essa alma vai entrar no corpo, vai ser de um inspetor que é moçambicano, mas passou muito tempo na Europa. Então a gente percebe assim que esse inspetor, ele vive aquele hibridismo, sabe? Um pé na tradição do seu povo, que é do seu país, Moçambique, mas toda uma herança educacional e de formação da Europa. E Miyakoto, ele traz isso nos textos. Então é bem interessante que essa aventura desse fantasma, dessa alma, não se fala em fantasma aqui, tá? Mas o espírito desse morto que está nesse inspetor que vai ter 7 dias de vida. Então esses 7 dias são justamente os dias de investigação, que esse inspetor está investigando para ver quem matou Vasto Excelêncio, que é o nome da pessoa que foi encontrada morta, e o inspetor está assim fazendo interrogatórios para saber se foi alguém da comunidade. E o interessante é que, por exemplo, o 10º capítulo é 5º dia nos dias dos viventes. 5º dia nos viventes. Justamente, tem alguns capítulos que vão dizer quantos dias essa alma já se passou dentro do corpo do inspetor e acompanhando tudo. É como se esse espírito também fosse ajudar o inspetor a descobrir quem foi o assassino. Então você tem capítulo que é estreia no dia dos viventes, 1º dia nos viventes. E eu marco, gente, bastante, eu sublinho, porque tem muita coisa que eu acho interessante. E o mais legal é que vários personagens já confessaram que mataram esse Vasto Excelêncio. Então, vários personagens aqui chegaram para o inspetor e disseram: eu matei, é o outro, eu matei. Você não sabe quem está dizendo a verdade, ou como eu disse antes, se tudo não passa de uma grande metáfora, de uma alegoria. Porque Miyakoto, ele faz referência ao período de colonização, ele faz referência, tem uns personagens aqui idosos, e aí uma enfermeira chamada Marta, que as falas, elas são bem interessantes. Deixa eu ver se eu mostro para vocês, no instante, uma parte que ela diz assim: esses velhos, você precisa prestar atenção a eles, porque eles são, na verdade, a nossa tradição, são o nosso antigamente, sabe? E ela vai dizer assim: como eles estão perto da morte, a nossa tradição também está, a nossa cultura mais antiga também está. E deixa eu ler aqui para vocês algumas partezinhas, porque Miyakoto, ele é o rei, sabe? Ele é o rei, assim, da escrita literária. Deixa eu ler aqui uma parte. A árvore do frangipane ocupa uma varanda de uma fortaleza colonial. Aquela varanda já assistiu a muita história. Então o nome do livro é Varanda do Frangipane, porque onde essa árvore está tem uma varanda. E ali era uma fortaleza no período colonial. Então assistiu já muitas batalhas, muitas guerras. E em outro momento um personagem diz assim: ali se descoloriram os tempos,
tudo engomado a silêncios e ausências. Gente, esse é Mia Couto. Tem outra parte aqui, deixa eu ver, porque eu marco várias. Eu devia emigrar em corpo que estivesse mais perto de morrer. E por isso que ele vai para o corpo deste inspetor que tem 7 dias de vida, mas não sabe. Tem também, por exemplo, esse homem que foi encontrado morto, ele é sempre chamado de mulato, então de mestiço. Mas a gente sabe que a própria palavra, né, mulato, tem uma conotação pejorativa, porque na sua etimologia lembra mula. Então não é uma palavra que a gente utiliza muito, né? Você pode até falar mestiço, mas evitar falar mulato. E aqui no livro de Mia Couto aparece a palavra mulato, eu fiquei meio assim. Tem um momento também, não sei quem é que está falando aqui com o inspetor, deixa eu ler para vocês. Deixa eu ver o capítulo. É o 5º capítulo, a confissão do velho português. Porque tem um português aqui também que, mesmo depois da independência de Moçambique, do Império Português, ele não voltou para a metrópole, mas preferiu ficar na colônia. Então ele diz assim: me leve a sério, inspetor. O senhor nunca há de descobrir a verdade desse morto, que é vasto, excelência. Primeiro, esses meus amigos pretos nunca lhe vão contar realidades. Para eles, o senhor é um mesungo, um branco como eu, e eles aprenderam desde há séculos a não se abrirem perante mesungos. Eles foram ensinados assim: se abrirem seu peito perante um branco, eles acabam sem alma, roubados no mais íntimo. Eu sei o que vai dizer. Você é preto como eles. Mas lhes pergunte a eles o que vê em si. Para eles você é um branco, um de fora, um que não merece as confianças. Ser branco não é assunto que venha da raça. O senhor sabe, não é verdade? Depois há ainda mais. É o próprio regime da vida. Eu já não acredito na vida, inspetor. As coisas só fingem acontecer. Excelência morreu ou simplesmente mutou-se, deixou-se ver? Deixou de se ver. Isso aqui está na página 52. Eu acho interessante que só nesse parágrafo a gente consegue ver essa reflexão a respeito do inspetor, que embora seja moçambicano, embora seja negro, aquele velho português diz a ele que as pessoas da comunidade o veem como branco, que está para além da raça. É como se ele tivesse sido embranquecido pelo tempo que ele passou fora de Moçambique e as influências que ele recebeu de fora, não é, da metrópole, dos europeus. E também, então as pessoas da comunidade vão olhá-lo com desconfiança, não é? Não vão assim estar abertos para tudo que ele disser. E deixa eu ver mais. Cada capítulo aqui alguém vai confessar que matou o cidadão. E é isso, gente. Muitas partes interessantes. Tem uma parte forte aqui, que é uma personagem chamada Nãozinha. Mia Couto também é muito conhecido pelos nomes diferentes que ele coloca nos seus personagens. Puro neologismos, tá? Então, Dona Nãozinha, Nãozinha mesmo. E aí ela diz: sim, eu fui mulher de meu pai. Me entenda bem, não fui eu que dormi com ele. Ele é que dormiu-me. Ela vai contar uma parte assim bem forte, onde ela diz que o pai dormiu com ela. Então aparece essa cena de abuso, mas misturada com um pouco de mistério, porque ela é considerada feiticeira. E sempre os livros de Mia Couto, gente, vai trazer esse quê sobrenatural. Não que tenha puramente o sobrenatural aqui, ou que a gente possa dizer que é uma literatura fantástica. É porque ele vai falar desse lugar de fala africano e ele vai sempre remontar a essa ancestralidade, a esse quê de encanto que as comunidades africanas têm na sua origem, nos seus grupos. Então o livro dele vai estar falando dessa realidade histórica, vai estar falando do cotidiano, mas vai trazer sempre um feitiço, um encanto, algo que para os nossos olhos ocidentais é fantástico. É um livro intrigante, certo, gente? Bora ver aí se eu vou continuar gostando, lendo os últimos capítulos. Vou ler 3 hoje, eu tenho ainda faculdade, mas eu vou tentar ler esses 3
e amanhã terminar lendo os outros 3, e aí eu atualizo para vocês e finalizo esse nosso diálogo, esse nosso diário de leitura, tá bom? Até mais! Oi gente, bom dia! Hoje eu vim atualizar um pouquinho vocês, mas contando a realidade. A gente cria expectativas de que vai conseguir ler 3 capítulos por dia, mas a gente não consegue porque a gente trabalha, a gente estuda e chega em casa arrasada. Eu ontem mesmo cheguei em casa quase 10h30 da noite e não tive mais condições de fazer leitura. Então parei na página 110 do capítulo 11º, sendo que minha meta era terminar ontem, no dia 24, o capítulo 12º, para enfim começar hoje o capítulo 13, não é? E finalizar também hoje o 14 e o 15, porque este livro tem 15 capítulos. Então é isso, é só para mostrar aqui, para ninguém desanimar quando estabelecer metas, porque é difícil mesmo, viu? Conseguir encaixar a leitura no nosso dia a dia, na nossa semana normal. Oi gente, outra atualização, eu acabei de ler o 12º capítulo e para mim é um dos mais bonitos, se não o mais bonito, que é a confissão de Marta Gimo, que é enfermeira da comunidade, e eu não posso dar assim muitos detalhes porque já está bem pertinho do final, e daqui para de noite eu termino e tento atualizar vocês. Ou finalizo esse diário de leitura hoje mesmo ou amanhã, tá bom? E agora, gente, porque hoje é 25 de outubro e tá sendo um dia super literário aqui em Salvador. Eu vou agora dar uma passadinha antes do almoço aqui no Largo do Campo Grande, fica no centro de Salvador, para poder ver uma feira literária que é promovida pela Secretaria Municipal, acho que de Cultura ou de Educação, não sei bem, mas vão ter assim autores, vão ter livros infantis, jovens, adultos, e eu tô super interessada e devo gastar alguma coisinha, mas eu quero comprar pouco, eu venho e mostro para vocês o que é que eu adquiri e posso também mostrar algumas imagens lá dessa feirinha, certo? E hoje à tarde eu vou, porque chegou, gente, o Logos Hope, que é uma livraria flutuante, que viaja o mundo todo e vai estar em Salvador, aqui no Terminal da França, de hoje, 25 de outubro, até acho que 10 de novembro, não sei. Então lá também eu devo gravar alguma coisinha, umas imagens para que vocês vejam por dentro. Então hoje o dia vai ser super literário e eu vou partilhar com vocês. Até daqui a pouco. Gente, cheguei da parada do livro ali no Campo Grande, já vou mostrando aqui os livros que eu consegui pegar, e é tudo de graça porque eles são usados. Então tinha bancas com literatura de ciências exatas, literatura de ciências sociais, literatura mesmo, nacional, internacional. Como eu fui já mais de 11 horas, eu não vi muitos títulos interessantes. Eu acho que a galera já pegou mesmo 9 horas quando começou. Mas eu peguei aqui a antologia de Antônio Gramsci, que é a obra completa dele. E Gramsci, eu não sei, gente, espanhol, mas o mínimo que eu sei, assim, acho que dá para ler, entendeu? Então eu peguei porque Gramsci é um autor contemporâneo importantíssimo. As ideias dele foram muito utilizadas pelos teóricos dos estudos de subalternidade, pós-coloniais, interessantíssimos. Peguei também, já que eu sou professora e de língua inglesa, língua portuguesa, uma oficina de leitura, teoria e prática. Ele é fininho, achei bem interessante e pode ser útil aí também para o meu trabalho, certo? Bem legal, gente. E também peguei aqui, eu não conheço esse autor nem esse título,
mas eu gostei do conteúdo, rodelas, curraleiros, índios e missionários. Então acredito que seja no contexto da colonização aqui no Brasil e por também tratar dos povos indígenas, me interessou bastante, então eu trouxe. Quando a gente chegava, eles davam 3 vouchers e a gente podia pegar livros gratuitamente a partir daqueles vouchers. Esse daqui foi pensando no meu esposo, como fotografar a mulher. É uma revista fininha, mas eu achei assim bem legal, já que meu esposo, ele é fotógrafo nas horas vagas. Então acredito que ele goste dessa revista aqui. Peguei também esses 3 últimos, são da área do direito. Esse daqui de Maria Elizabeth Queijo, O Direito de Não Produzir Prova contra Si Mesmo, relacionado ao processo penal. Eu achei bem interessante, ele está bem conservado, principalmente porque eu assisti nos últimos dias uma série de interrogatório na Netflix. E aqui vai falar muito sobre esse processo de interrogatório, e eu adoro direito penal, então está aqui. Esse daqui é de um autor muito falado, eu estou no 2º semestre de Direito, e esse autor é muito falado, já estudei textos dele, e aqui fala sobre a nova fase do direito moderno. Tá com as folhas já um pouco amareladas, mas não tem marcação, e com certeza é uma leitura muito importante. E o último, para não ficar muito longo, gente, é James Goldsmith, que é Princípios Gerais do Processo Civil. É fininho, e os princípios são algo que a gente precisa aprender para a vida dentro da legislação, né? É o que inspira também as normas. Então eu peguei esse daqui e é isso. Bom dia, pessoas! Então, hoje é 26 de outubro, sábado, mas eu terminei a varanda de frangipane ontem, então, como a gente já havia combinado, 5 dias, 3 capítulos por dia, e agora eu vou falar um pouquinho resumidamente o que eu achei desse livro, tá certo? Mas antes, eu quero fazer uma observação aqui, gente. Em outras partes do vlog, eu falei a vocês que ontem, após visitar a Feira do Livro no Campo Grande, a Parada do Livro, eu iria com minha sogra para o Logos Hope, que é uma livraria flutuante que visita o mundo todo, e ontem abriu para visitas aqui em Salvador. E o que eu posso dizer a vocês, eu fiquei um pouco triste quando eu cheguei da visita, já no final da tarde. Havia até gravado uma parte assim de vlog para vocês, eu ainda estou decidindo se eu vou ou não colocar aqui nesse diário de leituras de Minha Culto, porque eu fiquei decepcionada. Eu até achei que era fake news quando eu recebi no meu WhatsApp, e depois fui conferir em notícias que a página oficial do Facebook dessa organização, que é OM Ships, que é responsável pela Logos Hope, colocou que era para as pessoas rezarem por eles, porque eles estariam aportando na terra de Salvador, onde as pessoas eram conhecidas por adorar espíritos e demônios. Então eu digo, não, isso é fake news. Gente, eu fiquei chocada como uma organização que trabalha com conhecimento, com livros, que tem um projeto tão lindo
quer levar uma biblioteca mar adentro em vários países, trabalha mais de 20 anos, já visitou mais de 50 países, ter uma atitude dessa. E por mais que tenha sido uma pessoa que foi alguém responsável pelo site, hoje eles emitiram uma nota se retratando no Instagram, falando que realmente isso não partiu deles, isso difere da filosofia deles, do que eles acreditam, porque a Logos Hope partiu de uma associação de um grupo cristão, se eu não me engano católico até, e eles levam esses livros para o mundo. Tem muitos livros religiosos, bíblicos, infantis, mas também tem outros tipos de romances, mas é mais livro infantil e religioso. Então você percebe que há essa conotação realmente religiosa. Mas o fato de um grupo professar determinada crença, isso não legitima a criticar outras culturas e a reproduzir estereótipos extremamente preconceituosos e demonstrando profunda ignorância, não é, da cultura do outro. Então isso deu assim uma, sabe? E eu já tinha ido, vou até mostrar a vocês, eu não sei se eu vou botar a parte do vlog que eu mostrei os livros. Eu comprei um só romance, que é esse aqui, The Auschwitz Escape, que é um livro em língua inglesa, mas eu fui até pesquisar sobre o autor. Esse autor ele já tem várias obras e ele tem dupla nacionalidade, norte-americana e israelense. Depois de ler que eu vou poder dizer alguma coisa. E fica aqui a minha indignação, sabe? Eu até motivei meus alunos para fazerem essa visita e agora realmente eu não vou motivar mais ninguém para visitar, porque por mais que eles tenham se retratado, houve essa postagem oficial e mostrando, como eu disse, ignorância, preconceito, intolerância religiosa. E até lá eu não achei muitos, assim, uma variedade grande de livros. Minha sogra acabou voltando sem encontrar um livro para ela. Eu consegui ainda trazer um e um joguinho em inglês, que eu acho que eu vou utilizar com meus alunos. Mas enfim, tem mais para criança, culinária, alguns livros religiosos e muitos romances em língua inglesa. Então quem não sabe inglês vai ficar difícil encontrar alguma coisa. Pois é. Mas não esquecer um pouco a Logos Hope. Eles fizeram essa babaquice, enfim. E vamos falar da varanda de frangipane. Gente, eu vou admitir para vocês. No início, eu não estava gostando muito. Eu não senti que era uma narrativa que estava me prendendo, embora poética, como sempre. Pois é, a narrativa não estava me prendendo nos 3 primeiros capítulos, mas logo depois isso mudou e eu fui percebendo. É legal para você ler esse livro, você entender um pouco o contexto histórico. Ele foi publicado em 1996, então 20 anos após a independência de Moçambique. E em 1992 aconteceu o Tratado de Paz. E a gente tinha assim 2 partidos políticos, um queria mais o socialismo e outro não. Então esse ambiente de guerra que vai estar aqui como plano de fundo dessa história, dessa narrativa. Mas mais uma vez, Mia Couto vai trazer isso de uma forma singela, de uma forma poética e vai também dar um resultado, um desfecho mais utópico e mais dentro de uma atmosfera mítica africana, porque ele sempre traz isso em seus livros. O livro, a história é narrada por Hermelindo Mukanga, que é um carpinteiro que havia morrido e que tinha ajudado a construir essa fortaleza em São Nicolau, em Moçambique. É uma fortaleza colonial. Depois desse período de guerra, depois da independência, ele estava lá enterrado e muitos nacionalistas queriam torná-lo rei, né, após a sua morte. O rei o quê? Herói, após a sua morte. Mas ele, o espírito dele se recusou e ele recebeu a proposta do pangolim, que é uma espécie de tamanduá africano, de que ele deveria voltar para morrer novamente. E aí que ele entra, como eu já havia falado, no corpo do Isidine Naita, que é um inspetor. Então aqui vai ter toda essa narrativa também, essa investigação policial, para saber quem matou Vasto Excelêncio, e a gente vai vendo Vasto ele se transformando
em uma pessoa mau caráter, em, na verdade, um herói, né? Até o final do livro. Eu não vou dar mais detalhes, mas, como eu disse, cada capítulo aqui é uma confissão de um dos personagens. Uma das personagens que eu gostei mais foi Marta Gemo, que é a enfermeira. Gostei muito como ele traz aqui Domingos Mourão, que é um português que não volta para a Europa depois da independência de Moçambique e permanece lá. Gostei também de como os idosos aqui representam essa tradição de Moçambique, mesmo após esse período violento de exploração colonial. E o livro é encantador, e como a varanda de Frangipane, porque essa fortaleza, depois do período colonial, foi transformada em um asilo. Então esse asilo aqui é muito metafórico e muito forte, porque aqueles velhos, aqueles idosos, eles representam esse antigamente da terra moçambicana, sabe? E a árvore de Frangipane vai ser como uma guardadora das memórias, da cultura, das lutas do povo em Moçambique. Então é um texto belíssimo. Eu acho assim, não é o melhor livro que eu li de Mia Couto. Então eu digo assim, quem quer começar a ler Mia Couto, eu não sugiro começar por ele. Lê ele, não sei, começando, segundo livro de Mia Couto, você lê ele, terceiro livro, porque eu daria assim, se eu fosse dar estrelas para ele, eu daria 4 estrelas, porque ele não me captou desde o início. E todos os outros livros de Mia Couto, eu fui cativada e já assim, fiquei encantadíssima desde a primeira página. Mas é um livro curtinho, vocês viram, eu li em 5 dias. E espero que vocês tenham gostado desse estilo de vida, desse diário de leitura. E espero fazer mais vezes para vocês assim que eu puder. Eu acho que o legal de fazer um desafio desse é que a gente pode motivar também vocês que estudam, trabalham, tomam conta de casa, que é possível ler um livro, né, de 100 e poucas páginas em 5 dias, dividindo o número de páginas ou o número de capítulos por dia, e assim se aproximar mais da leitura, porque a gente nunca é a mesma pessoa depois de um contato, depois de uma experiência com um livro, e principalmente com um livro muito bem escrito, muito bem fundamentado, como este daqui, de Mia Couto. Tá bom? Bye, bye!